Olá, bom dia. Quinta-feira, mais um dia de live no Instituto Endovita. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento novamente. Nós vamos falar o que você precisa mudar além da alimentação, né? Para esse processo de emagrecimento, que não deixa de ser um processo, né? Vou esperar só a Raquel entrar para a gente começar a nossa conversa. Hoje a Dani não vai conseguir participar conosco, infelizmente. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem, Lê? Bom dia, pessoal. Tava começando Estou... a produzir aqui. Já avisei que hoje a Dani não vai participar, que ela não vai conseguir participar conosco. Hoje a Ah, conversa que temos entre nós duas. Falar um pouco do que a perfeito. gente quase não fala, que é emagrecimento. Eu estou com saudades, não pude participar da última live. Estou aproveitando aqui, compartilhando, chamando todo mundo. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda, chama para nossa live, que hoje vai ser mais uma live incrível. Exatamente. Eu estava começando a falar aqui, né, dessa importância da gente olhar não só para alimentação no processo de mudança, de ter o corpo ideal. Então, o quanto é importante a gente olhar para outras questões, que isso é um tema que a gente já vem falando, acho que em todas as lives aí, né? Como o autoconhecimento é importante, como a psicologia é importante, tudo isso é agregado para a gente ter o resultado que a gente busca, né, Rá? É verdade, e assim, alguns pacientes têm medo dessa palavra mudança, né? Será que você aí do outro lado está assistindo a nossa live também tem medo dessa palavra da mudança, né? E uma vez uma paciente falou comigo assim, mas eu não quero mudar, eu só quero emagrecer. Mas se a gente não muda, a gente continua tendo os mesmos resultados, né? E o que que tem por trás desse medo, dessa mudança? Já pararam para pensar nisso? Qual é o desconforto que gera aí? Porque não adianta a gente fazer uma restrição, né, com prazo de validade que a gente sempre fala aqui, com data para começar e data para terminar. Mas será que eu estou eliminando mesmo peso na balança, gordura? Porque uma coisa é a gente eliminar, né, peso de gordura. Outra coisa é perder músculo. Bom dia, Vânia, saudade, paciente minha chegando aí. Vicky, E assim, será que eu estou emagrecendo ou sendo emagrecida, né? Perdendo músculo, perdendo água. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para essas questões aí, porque se vende muito emagrecimento rápido, definitivo, né? Mas as pessoas nunca se falou tanto sobre nutrição e nunca se teve tanto obesidade, não é verdade, Lê? exatamente. E assim, não necessariamente emagrecimento, né? Mas alteração de composição corporal, até a pessoa que quer hipertrofia, que quer mudar a composição corporal, sempre está passando por um processo de mudança, né? E esse processo Sim. é sempre de dentro para fora, envolve várias questões, né? E que quando a gente está falando de obesidade, envolve outras questões mais delicadas, mas no contexto geral, né? A mudança ela é importante. E o ser humano também, de forma geral, não está acostumado a lidar com ela, tem dificuldade de mudança, dificuldade de transformação, dificuldade desse processo de morte em vida, né? Transformação. A gente não sabe lidar com isso, a gente tem medo do novo, né? Então, que também é uma questão. E eu acho que é por isso que a gente precisa desse processo de autoconhecimento novamente, de entender quais são os empecilhos, o que está me impedindo de mudar, por que eu ainda não comecei, né? E Uhum. entender isso, né? Esclarecer isso. E por isso que precisa da ajuda da equipe. É verdade. E assim, Lê, será que a gente precisa de mais um protocolo para a gente colocar aí na nossa mesa, guardar e não colocar em prática? Por isso que eu falo que o autoconhecimento, ter a consciência, a clareza, sobre a nossa vida, ela traz ação, né? E motivação é ação e movimento. Então, eu queria começar a nossa live hoje, se vocês me permitem, trazendo aqui um conto sobre o medo, que eu acho que vai explicar melhor o que que é o medo na nossa vida, e é uma coisa tão natural, né?
Então, se você me permite, vocês aí do outro lado, você, Letícia, eu queria trazer esse conto que eu trago para os meus pacientes. Então, vamos lá, ó. O medo. Eu vou ficar olhando um pouco aqui que eu estou lendo, tá? Um jovem guerreiro foi informado pelo seu mestre que precisaria travar uma batalha com medo. O jovem não queria, pois era uma ideia assustadora e agressiva. Mas o mestre disse que ele precisava enfrentar o medo e deu as instruções da batalha. No dia da batalha, ele chegou e ficou frente a frente com medo, cada um com as suas armas. O jovem se sentia muito pequeno diante do medo tão grande e tão importante. O jovem, então, deu os passos e parou em frente do medo e perguntou: tem sua permissão para lutar com você? O medo respondeu: obrigada por demonstrar tanto respeito pedindo permissão. O jovem guerreiro então perguntou: como eu posso te vencer? O medo respondeu: as armas que eu uso contra você são falar rápido, chegar bem perto de você, do seu rosto. Então você fica nervoso e faz tudo o que eu falo. Você pode me ouvir, você pode me respeitar. Eu posso até te convencer, mas você não vai fazer o que eu falo se você não quiser. Eu perco meu poder. E assim o jovem guerreiro aprendeu a combater o medo. E é assim, gente, né? O medo, ele só tem o poder na nossa vida se a gente dá esse poder para ele, né? E como que a gente vence conhecendo os nossos medos, né? Qual que é a grandeza desse medo? Por que que eu tenho essa ansiedade, né? Esse obstáculo na minha frente? Ele só vai ser grande se eu não conheço. A gente só tem medo do desconhecido, né? E por que que é tão difícil mudar o desconhecido? Porque a gente age todos os dias da mesma forma. Então, assim, emagrecer, eu trouxe aqui, que eu trago sempre para os meus pacientes. Por que que você quer emagrecer, né? O que que não está hoje da forma que você gostaria? Quando você emagrecer, quem você vai se tornar? Quais são as vantagens e desvantagens de passar por esse processo de mudança? Olha quanta coisa além da alimentação, né? Se eu pudesse estralar os dedos hoje e resolver o seu problema, o que eu mudaria na sua vida que ia fazer toda a diferença no seu processo? Então, gente, emagrecer é sobre a nossa vida. Quando a gente olha com generosidade para a gente, com respeito, né, e entende essas dificuldades, porque cada um tem uma dificuldade, fica mais fácil esse processo. Pode falar, Lili. Exatamente. E o que você falou da dieta é muito importante, né, Rá? Geralmente, quando a gente fala de dieta, é sempre aquele prazo para começar e o prazo para terminar. E aí, vários empecilhos. Então, por isso que é preciso entender esse processo como um todo. Entender qual que é o meu medo e qual o tamanho do meu medo hoje, né? Porque se eu trago consciência, entendo o tamanho desse medo, aos poucos ele vai se dissolvendo, ele vai diminuindo. Às vezes ele ainda está presente, a gente ainda tem dificuldade de lidar com ele, só que ele vai diminuindo, ele vai perdendo força, né? Então, é exatamente sobre isso, né? A questão do conto que você trouxe, que eu achei bem interessante. Não dá pra gente É, olhar só por um contexto alimentar. E foi o que você falou no começo. A gente sempre teve muitas. Tem uma dualidade aí, né? Ao mesmo tempo que as pessoas hoje buscam uma alimentação saudável, e assim, saudável num ponto de vista até radical demais, nunca teve tanta gente obesa. Então, realmente é uma dualidade de extremos. Ou eu não me permito comer nada, né? E aí tem que ser tudo o mais natural possível, ou eu como tudo em excesso, né? E aí a gente tem dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Então, e assim, o que que é saudável, né, Letícia? Por que que eu gosto de trabalhar tanto o autoconhecimento? Ele é a porta para a mudança, gente. Talvez para você aí do outro lado, né, uma alimentação saudável seja restringir muita quantidade calórica. Para outra pessoa, não seja tanta restrição e seja mais qualidade, não quantidade. Então, a gente tem que entender esse processo do paciente, a gente recebe esse paciente, entende
as dificuldades dele. Eu, junto com a Letícia, com a doutora Angélica, que é a outra Nutri, a gente. Será que você precisa de mais uma dieta nesse momento inicial? Ou você precisa aprender a se conhecer, a entender o que é importante para você e a gente mudando aos poucos? Porque quando a gente passa pelo processo de emagrecimento, a gente pensa que ou é tudo ou nada, né? Se eu comer, eu vou continuar engordando. E não é assim que o nosso corpo funciona fisiologicamente, né? Não é restringindo muito a alimentação que você vai emagrecer. É você comendo as coisas certas, na quantidade certa, e aí entra as nutris para fazer esse cálculo, né, de acordo com essa necessidade metabólica, mas é entendendo a sua realidade, a sua vida, né? O que dá para você fazer, o que dá para você encaixar, porque não tem um protocolo fixo. Cada pessoa é única, cada vida é única, E aquela né? coisa, por exemplo, no aniversário, o que é mais saudável? Comer um brigadeiro ou uma salada? Muita gente aí vai pensar que é salada. Mas será? Será que essa pessoa que está pegando um prato de salada, ela está com medo de comer um brigadeiro? Então, será que naquele contexto, um brigadeiro não seria o mais saudável? Né? Porque a gente está falando de saúde aqui não só de uma questão bioquímica e de nutriente, mas um contexto como um todo, né? Então, tem esse olhar além, não é só uma questão de restrição. Um brigadeiro, ele não vai te engordar, né? O contexto de todos os dias, o que você faz todos os dias e que você não percebe, muitas vezes eu recebo pacientes e falo assim, mas eu não como nada, eu como muito pouco. Mas será que esse pouco está sendo saudável? Ou será que esse pouco está sendo necessário, né? Eu atendi uma paciente recentemente, Ole, e todo mundo que está escutando, que ela restringia muito a alimentação em alguns dias, e aí ela gerava uma compulsão muito grande pelo proibido, né, na cabeça dela, e nem nesses dias ela ficava numa restrição. Quando ela não aguentava mais, ela comia muito. Aí veio o comer transtornado, porque ela queria compensar os outros dias que ela não tinha se permitido comer. Então, será que não é isso que está acontecendo com você? Gente, até para a gente eliminar peso, para queimar gordura, a gente precisa se alimentar, né? E se alimentar da forma correta, né? Então, a gente precisa entender mais sobre a nossa vida, sobre a nossa dinâmica. Essa paciente em questão, ela é uma médica. Então, ela não tem um horário, né, fixo, assim, para se alimentar. Os horários dela são de plantões, então ela tem dificuldade de planejar ali o que ela pode comer. Então, dentro de cada realidade, a gente vai ajudar você a implementar novos hábitos, mas de acordo com a sua disponibilidade. Que não adianta nada a gente trazer um protocolo aqui, um guideline super, né? Mas não cabe no seu dia, né? Vai funcionar? Vai para a gaveta, mais um protocolo para a gaveta. E é isso que as pessoas precisam entender, né, Letícia? E uma coisa que você trouxe, Rá, da questão do comer transtornado, isso é um ciclo, tende a ser um ciclo. Por quê? Eu restringo, então eu restringo a alimentação, começo aquele dia sem me permitir comer os doces que eu tô com vontade, comendo tudo que eu considero como certo. Tem um gatilho emocional, como em excesso, me sinto culpada porque mais uma vez não sustentei a alimentação saudável e volto para restrição. Então a gente fica nesse ciclo. Eu restringo, eu tenho um exagero alimentar, me sinto culpada, restringo de novo e não sai disso, né? Por isso que esse equilíbrio é tão necessário, por isso que às vezes se permitir é tão necessário, porque senão a gente não sustenta, senão a gente não quebra esse ciclo, né? Sim, e aí a gente tem que entender o que é importante para você, né? O que hoje na sua vida você não abre mão? Será que é liberdade, né? Liberdade, gente, tem muito a ver com nossos valores. Quando eu não sei o que é importante para mim, não funciona, porque será que uma dieta muito restritiva da minha vizinha vai resolver para mim se eu tenho um valor grande de liberdade? Não vai resolver, porque eu tenho que ter liberdade para escolher o que eu gosto, liberdade para viajar, liberdade para ir em uma festa. Então, quando eu entendo as minhas necessidades e eu sei o que é bom para mim, eu consigo fazer boas escolhas. Não é restringir, é escolher, né? E todo processo de escolha eu ganho e perco.
né? Mas é o que eu falei numa live anterior, Lei. A gente tem que desenvolver nossas habilidades e competências para entender muito o que que é sacrifício e o que que é dor, né? Uhum, sim. Se eu ficar pensando que emagrecimento é dor, não vai funcionar, porque eu vou ficar ali, ai, é muito difícil, eu não consigo. Você Não é vai se vitimizar, né? Agora, quando eu entendo que o processo de emagrecimento vai sim requerer alguns sacrifícios, e não é dizer que você nunca mais vai poder comer o seu brigadeiro, o seu sanduíche, a sua pizza. Mas na maioria do tempo você vai ter que abrir mão de um prazer imediato para ter um prazer, né, depois futuro, né? Então, o que que você está precisando agora abrir mão para ter um prazer mais futuro? Muitas vezes, quando a gente atende nossos prazeres imediatos, a gente está querendo ser aceito, a gente está querendo ser amado, a gente está querendo se agradar o tempo todo. Então, olha como é mais do que o alimento. É sobre a sua vida, né? É os coraçõezinhos subindo aí que eu adoro. Então, e é por isso que emagrecer é sobre você, sobre a sua vida. E por isso que a equipe multidisciplinar se faz tanto necessário, né? O que está acontecendo com você hoje? O que está te levando a comer, a compensar no alimento que está mal resolvido aí dentro com você, né? Se eu pudesse mudar hoje, né, essa situação, e o que, que ia te ajudar a chegar no seu objetivo? Então é Uhum, muito mais complexo. sim. A gente tem na medicina do estilo de vida, para quem não conhece a medicina do estilo de vida, tem uma roda, né? Pensa assim, a sua vida é uma roda. E cada parte dessa roda é uma parte da sua vida, né? A alimentação, a água, o sono, o movimento, que é a atividade física, seus relacionamentos, o controle de substâncias tóxicas, que é o álcool, o tabaco, a droga e o açúcar, que eu gosto de falar sempre, né? Que Uhum. é uma droga lícita que está aí no supermercado e cada vez mais a gente perde a nossa autonomia de escolha e fica é, 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 não é, não tem a nossa escolha de comer coisa saudável. A gente está ali nas prateleiras comendo os industrializados, os processados por falta de tempo, mas na verdade não é tempo, é prioridade. Qual é a prioridade que você está dando para a sua vida? E Então, se esses, essa roda está descompensada, não vai girar, gente. E muitas vezes a gente não precisa começar a mexer na alimentação. Muitas vezes o paciente chega e fala assim: olha, eu não estou disposto a mudar minha alimentação agora, mas eu vou mexer no meu sono. E quando eu começo a mexer no sono desse paciente, na qualidade do sono dele, ele começa a melhorar outras coisas. Diminui cortisol, diminui ansiedade. Se eu durmo bem, eu não compenso no outro dia no alimento, porque as pessoas que dormem mal, elas compensam no outro dia com alimentos calóricos, né? Porque não dormiu bem. E aí eu tenho a produção adequada de hormônios. Então, olha quanta coisa, quando eu arrumo o sono daquele paciente, eu alinho melhor essa roda e o peso dele começa a cair. Né? Então, o ser humano é um indivíduo muito complexo e a gente precisa olhar para esse todo. Exatamente. E no sono, não só pensando na questão do emagrecimento, mas até para quem quer hipertrofia, ganho de massa muscular. A gente tem liberação de hormônios aí, o que você falou do cortisol. A gente tem esse controle, essa regulação do cortisol. Quando a gente está numa dieta muito restrita a longo prazo, ou muito restrita em carboidrato a longo prazo, que a gente está falando de carboidrato, não envolve só açúcar, que as pessoas têm esse preconceito com carboidrato, né? A gente tem essa alteração também dos níveis de cortisol. Então, foi o que você falou, a gente pode ajustar o sono e, por consequência, né, já regularizar muita coisa, a gente pode ajustar a alimentação, às vezes até aumentar um pouquinho a quantidade de carboidrato que essa pessoa já vem restringindo e melhorar a qualidade de vida dela como um todo, porque ela vai ter energia para fazer atividade física, porque ela vai conseguir promover esse emagrecimento, né, estar menos estressado. Então, quantas coisas são importantes a gente reajustar. Por isso que não é só uma dieta, e principalmente não é só a dieta do vizinho, a dieta da sopa, a dieta que está disponível na internet que funciona para você.
né? Tem outras coisas aí associadas que a gente precisa olhar. E eu gosto de trazer muito, Lê, hoje a gente tem vários recursos da medicina, todos embasados em ciência. A gente tem o balão, a gente tem a gastroplastia, a gente tem a bariátrica. Todos esses recursos são ótimos, sim, de acordo com a anamnese do seu médico, que ele vai saber qual é o melhor método para te ajudar, tá? Mas, se você não entender sobre você, sobre a sua vida, o que que faz você comer, gente, você vai voltar aos velhos hábitos. Então, tudo isso que está disponível na medicina hoje é um estímulo inicial para te ajudar nesse processo que é muito difícil, né? Ninguém fica obeso, ninguém fica com sobrepeso porque quer, né? Tem vários fatores que vão te levando a isso, né? E se você não começar a olhar para a causa, esse resultado vai ser ali temporário. Por isso que as pessoas voltam a ganhar peso, né? Porque voltam os hábitos antigos, voltam os comportamentos antigos. Então, assim, é muito melhor a gente trabalhar sem pressa, entendendo a necessidade do paciente, a realidade do paciente, porque você não ganhou 20, 30 quilos, 5 quilos de um dia para o outro. É um processo, né? E quando você é generoso com você, você entende sobre isso e você vai alinhando o seu novo estilo de vida, você não volta a ganhar peso. Porque você aprende a comer certo, você aprende a viver melhor e fazer escolhas melhores para você sem restringir. E por isso que a gente está falando de mudança aqui, né? Voltando lá no começo da live, que a gente está falando sobre mudança. Essa mudança é necessária, porque o procedimento, ele vai ser um start para uma mudança de estilo de vida. Não dá para a gente falar, o procedimento é ótimo, ele vai auxiliar, sim, né? Os procedimentos de maneira geral, isso individual de cada um, e qual para procedimento, para que pessoa. Mas o que vai sustentar a perda de peso a longo prazo é a sua mudança, é a sua mudança no estilo de vida. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa não quer mudar, não está disposta a mudar, procura, por exemplo, o procedimento de cirurgia bariátrica como a última opção, que é a que vai resolver a vida, e aí depois reganha peso, culpa a equipe, culpa os médicos. Só que o procedimento, foi o que a gente falou, é um start, né, para uma mudança de estilo de vida. Ele vai auxiliar nessa perda de peso imediata. Mas quem vai manter e sustentar essa perda de peso a longo prazo é você, né? É Quem você. adquirir novos hábitos é você. Pensar em fazer uma bariátrica para voltar a ter a alimentação que você já tinha no começo é insustentável, né? Porque aí você É. se submeteu a um procedimento, se privou de várias coisas, fez lá uma dieta líquida, pastosa, dieta branda e depois voltou tudo de novo, né? Então, por isso que precisa dessa mudança. Essa palavra mudança não dá para ser excluída Não. do Não dá. E eu falo muito sobre mudança, né? Não adianta. Einstein tem uma frase que eu amo: não adianta a gente fazer todos os dias as mesmas coisas e querer resultados diferentes. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. Essa foi a maior mudança que eu tive. Foi sabe, a luzinha que acendeu na minha cabeça quando eu passei pelo processo de emagrecimento. Porque antes eu não queria emagrecer. Eu queria ser emagrecida. Eu queria eu queria ir em algum médico, alguma nutri, alguma endócrina, e ela me desse a formulazinha mágica ali que eu tomasse e acordasse magra, né? E isso não acontece, gente. A gente tem que assumir a responsabilidade do nosso processo, da nossa vida, das nossas escolhas. E não quer dizer, de novo, que seja restrição, gente. A gente tem que abolir essa palavra restrição. A gente tem que ter liberdade de conhecimento para fazer as nossas escolhas, né? E aí, quando essa chavinha virou na minha cabeça, eu entendi que me vitimizar só ia me levar para os mesmos lugares que eu estava, de dor, de Uhum. frustração, de insatisfação. E quanto mais, é igual a Lê falou, é uma roda. Quanto mais eu me frustrava, mais insatisfeita eu ficava, mais eu comia para compensar essas emoções. Depois eu ia lá, comia de novo. E ficava nessa roda, nesse vício, e não conseguia sair. E aí eu culpava. Ah, é hereditário, é genético, a idade, né? Meu metabolismo tá lento. Então, assim, e a minha parte que eu não estava fazendo?
né? A gente precisa fazer. Toda a equipe tem muito conhecimento, tem muito respaldo aí para estar ajudando a gente, mas a gente te apoia nesse processo de mudança. Só você pode caminhar nesse processo, né? Só você pode andar na sua vida aí. Não adianta a gente ficar lendo para você que você não vai conseguir. Então, assim, você precisa conhecer. O autoconhecimento é uma porta de consciência, né? O que será que você está comendo? Você é o maior especialista da sua vida. Não adianta eu, ou a Letícia, ou qualquer outro médico chegar e falar assim, faça isso. Você sabe que não vai encaixar no seu dia. Você sabe que você não vai conseguir fazer. Então, assim, uma dica que a gente pode dar hoje, o que que você entende hoje que você está fazendo de muito errado, que se você começar a mudar uma coisinha só, já vai te ajudar a chegar mais próximo do seu objetivo. Todo mundo sabe. E aí a gente pensa nas pequenas metas, né, Rá? Porque se você tá sempre olhando lá para frente, para o peso que eu quero chegar, né, o peso final, você não valoriza as pequenas conquistas, né? Não. Então você não valoriza a sua caminhada. Se eu tô pensando só nos quilos que eu quero perder, eu não valorizo os 3 que eu já perdi, né? Os 2 quilos que eu perdi no último mês ou nos últimos 20 dias. Por isso que a gente precisa pensar em pequenas metas, né? Que sejam sustentáveis e que sejam alcançadas a curto prazo. Isso, as pequenas mudanças, elas vão te motivar, elas vão aumentar a sua capacidade de autogestão, de competência, de habilidade, para que você continue motivado a seguir nesse processo. Porque quando o paciente chega para a gente, ele está muito desmotivado, ele já tentou várias dietas, ele já tentou na cabeça dele de tudo e ele não consegue. Então, a capacidade dele de realização é quase nenhuma. Qual que é? Se eu mudar tudo de uma vez, esse paciente não vai conseguir, porque ele tem certeza que ele não é capaz de conseguir chegar onde ele deseja. Quando eu começo a comemorar os pequenos passos, vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, o paciente chega para mim e fala assim: doutor, eu não bebo nada de água. Ok. O que você pode hoje? Ah, eu quero começar a beber mais água. Que tal a gente começar a beber? Se você bebe um copo, vamos começar a beber 2 copos de água por dia? Não adianta eu mandar esse paciente beber 2 litros de água, que ele não vai conseguir. Então, olha, ele vai conseguir começar a tomar mais um copo. Na próxima consulta, a gente aumenta essa meta e ele vai aumentando a sua capacidade de eficácia. E ele vai conseguir. Então, assim, olha como é importante a gente comemorar os pequenos passos. Ah, eu não tomo café sem açúcar. Eu coloco 5 colheres de açúcar. Que tal a gente começar a colocar 4? E é sempre perguntando para o paciente o que ele está disposto a fazer. Porque não adianta eu falar, a Letícia falar, se ele não está disposto, né? Ele não vai colocar aquilo em prática. E aí ele vai se frustrar mais uma vez, vai colocar aquele protocolo na gaveta e não vai fazer. E ele vai ficar com receio de voltar para a consulta e falar, eu não consegui, eu não coloquei nada em prática. Por isso que é tão importante esse acompanhamento. E eu queria esclarecer aqui, Lê, falar assim, qual que é a diferença passar pela Raquel e passar pela Letícia, né? A Letícia, ela vai calcular, ela vai estabelecer ali quantidades necessárias para cada indivíduo na questão alimentar, tá? Eu, a Raquel, que trabalha desenvolvimento humano, estilo de vida, você vai me trazer uma meta. Eu vou esmiuçar com você, eu vou te ajudar a fazer com que essa meta seja realizável no seu processo. Vamos supor que você traga aí o copo d'água, né? Quando que você vai fazer isso? Que dia que você vai começar? O que que pode te impedir de colocar esse copo d'água? Então eu trago essa... Conhecimento também, né, Rá? Porque o que eu vejo que acontece na consulta é que as pessoas muitas vezes trazem uma demanda, né, emocional muito grande. E aí, qual que é o problema? Eu, como nutricionista registrada, eu não posso, eu tenho um limite até onde eu posso atuar. E a gente tem um tempo
para verificar a questão da alimentação, dos nutrientes, trabalhar com a suplementação, fazer um cardápio sim individualizado para você, entender esse contexto como um todo, dar informação teórica, né? Auxiliar nesse processo no planejamento de cardápio, e a Rá vai auxiliar e esclarecer essa parte do autoconhecimento, de tornar viável, né, as metas, olhando não só para essa questão, mas também para as questões psicológicas, ajudando aí um pouquinho, né? E aí, pensando na psicologia, tem a Dani também, que é a nossa psicóloga, para tratar mais a É. fundo essa parte. Muitas vezes, o Lê, não é falta de dieta que a pessoa está precisando, né? Com certeza isso vai ajudar você do outro lado, saber a quantidade necessária, né, de macro e micronutrientes. Mas muitas vezes o paciente não sabe gerir a sua vida, não sabe colocar aquela meta em prática, não se conhece. Se eu não me conheço, eu não consigo chegar onde eu desejo. Então, aí entra o desenvolvimento humano, aí entra a medicina do estilo de vida, que elas se complementam e ajudam você a chegar onde você precisa, né? Eu gosto de trazer um exemplo aqui, muito, que dá para as pessoas entenderem. Se você desce do prédio aí da Endovita, vê uma pessoa na portaria, e aí você esqueceu alguma coisa na sala, você daria sua bolsa para uma pessoa que você não conhece, para ela segurar, para você voltar e pegar seu celular? Não, né? Você não dá uma coisa sua para uma pessoa que você não confia, que você não conhece. Então, Uhum. será que você se conhece? Será que você confia em você? Que você tenha percepção do que você precisa, do quais são as suas dificuldades, né? Quais são as suas fortalezas, o que você faz bem. Então, muitas vezes a gente não se conhece. E aí a gente fica se vitimizando, achando que a gente não dá conta. Mas, na verdade, a gente só não tem uma autogestão. A gente só não tem um planejamento, uma organização que vai ajudar a gente a chegar onde a gente precisa. E tá tudo bem a gente não saber, mas a gente precisa procurar ajuda. Por isso que hoje trabalhar comportamento, trabalhar o desenvolvimento da pessoa traz tantos benefícios também no emagrecimento. É por isso que não dá para a gente falar de emagrecimento sem autoconhecimento, né? Tá? É É, extremamente necessário. é verdade. E aí, gente, a gente pensando assim, sempre trazer melhores conteúdos para vocês. A gente vai fazer sempre no último final, no última quinta-feira do mês, uma live com perguntas e respostas, né? Se você tem dúvida aí sobre o seu processo de emagrecimento, sobre gestão, planejamento, organização do seu dia a dia, sobre nutrientes, sobre rótulos, né? O que Dieta, comer, o que não comer. rótulos, diferentes tipos Isso, de açúcar, tudo isso a gente pode trazer como conteúdo, esclarecendo. sobre gastroplastia, né? A gente sobre bariátrica, qual o melhor método, se depressão ajuda ou não no processo de emagrecimento, né? Se algum comer transtornado leva a algum problema psicológico, né? Que a gente vê tanto hoje, a gente está no setembro amarelo e esse mês é o combate ao suicídio também, né? O tanto que se eu restringo a alimentação, será que está comprometendo alguma doença, alguma patologia? Então, se tem tanta coisa que a gente pode trazer sobre o assunto obesidade, né? Eu falo que a obesidade é só a pontinha do iceberg. A gente tem que mergulhar para dentro desse iceberg para entender tudo que está acontecendo com você e do outro lado. E pensando nisso, a gente vai fazer toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, essa live de perguntas e respostas. Né? Como que vai funcionar? A gente vai abrir uma caixinha no nosso Instagram, para que você mande a sua pergunta. A gente vai responder a sua pergunta. E também na live você pode trazer ao vivo para a gente as suas dúvidas, que a gente vai estar te ajudando, te auxiliando aí cada vez mais nesse processo. Se vocês também já tiverem alguma coisa em mente, alguma pergunta, já podem mandar por inbox. A gente vai juntar todas as perguntas, vai tentar, né,
dar conta de responder todas durante a live, mas toda quinta-feira do mês, pelo menos uma vez no mês, a gente vai fazer dessa forma, porque a gente consegue esclarecer a dúvida de vocês e trazer conteúdo ainda mais interessante e de qualidade. É verdade. Lê, quando é que a gente vai começar a abrir essa caixinha para trazer para o pessoal? Vamos começar a partir de amanhã? A partir de amanhã. A partir de amanhã a Aí, gente começa a colocar a caixinha. então, você que já participou das nossas lives aqui, trouxe perguntas, não deu tempo para a gente responder, manda para mim. Vou deixar aqui meu Insta, a Lê também coloca o dela. Uhum. E vai ser uma honra a gente poder cada vez mais te ajudar aí do outro lado e trazendo muito conhecimento, muito desmistificando, né? Será que agora é a dieta da, da moda? Cortar glúten, cortar carboidrato, cortar farinha? Cada hora é uma coisa, né? E cada vez mais a gente está ficando com medo de comer, gente. E se eu restringo medo de comer, eu vou gerar uma compulsão. Ninguém consegue viver sem comer, né? E lembra da paciente que eu trouxe o exemplo aqui? Eu restringo alguns dias, depois eu compenso com muito alimento. E geralmente é fast food, é funk food, são alimentos calóricos, né? E Exato. aí eu volto para aquele ciclo de frustração, né? De sensação de incapacidade, de não merecimento, e não saio desse ciclo de compulsão. Então, te convidamos a fazer diferente. E aí, se vocês quiserem saber mais, entre nas nossas lives. A maioria das lives estão salvas aqui no Instagram da Endovita. E todas as quintas-feiras, às 11 horas, a gente também está fazendo lives de diferentes assuntos. Aí, como a Rafa falou, a gente vai abrir a caixinha de perguntas. Se vocês tiverem dúvida também, quiserem mandar por inbox. Se tiverem sugestão de tema para live, a gente também está montando já os próximos cronogramas. Então, a gente está super aberto aí a responder e a organizar. Verdade. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, né? E é com muita satisfação que a gente disponibiliza essas lives todas as quintas, com o intuito de levar mais conhecimento, né? E menos medo, né? De comer, de viver, de fazer suas escolhas, né? Para que você possa, sim, chegar ao seu objetivo, seja ele qual for, de uma forma mais leve, com mais saúde, porque não adianta eu fazer uma restrição muito grande e eu tô perdendo saúde, né? Saúde não é ter um corpo magro, gente. Eu gosto sempre de falar isso, né? Saúde é um bem-estar físico, mental e emocional. Será que você restringir uma alimentação, sua vida social, né? Você vai estar com o corpo da forma que você gostaria, mas e aqui, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso e fazer da melhor forma possível. E essas lives sempre com o intuito de desmistificar muita coisa que tem na mídia, muita coisa que está aí, que está te levando a adoecer. Comer transtornados, problemas psicológicos, né? Esse efeito sanfona e essa sensação de incapacidade. Exatamente. É isso, gente. Quem ficar com alguma dúvida, quem quiser mandar inbox depois, nosso tempo tá acabando aqui. Na verdade, até passou um pouquinho, é sempre muito bom. Sempre muito boas essas discussões das nossas quintas. Quem tiver mais interesse, quem quiser que perdeu alguma live, quer ver o conteúdo, tá disponibilizado no Instagram da Endovita também, tá bom? Um bom restinho de semana para vocês e na semana que vem a gente volta com as perguntas e respostas. Um beijo. Obrigada, Rá. Obrigada pela Beijo, Lê. Até mais, gente. bom. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.